Em um mundo cada vez mais tecnológico, ter rede social é estar na moda e por dentro de tudo o que acontece, principalmente na vida dos outros. Os likes e comentários em fotos e vídeos são parâmetros de autoestima para uns, sinônimos de popularidade para outros. E vamos combinar, difícil é ver quem hoje não tem acesso ao meio virtual. Só que por trás do universo de aparências, vaidade e curtidas, se esconde um problema que vem se tornando frequente. Assédio virtual é o nome que se dá às importunações de todos os tipos que ocorrem pela internet. Quando nós, mulheres, estamos conectadas, é preciso redobrar a atenção porque somos as maiores vítimas de ataques online. Independentemente de estarmos em países de alta ou baixa renda, ao usarmos as mídias sociais, ficamos sujeitas ao recebimento de mensagens explícitas e fotos pornográficas e, em alguns casos, podemos inclusive sofrer perseguição. Famoso stalking, retratado na série Você. Para conquistar uma aspirante a escritora, o gerente de uma livraria usa a internet e as redes sociais para descobrir tudo sobre a moça. O que era uma paixão platônica se transforma em obsessão perigosa. Too much? It's perfect. If I just keep being the perfect boyfriend, you'll realize I'm not a maybe. I'm the one. Fato é que, infelizmente, nenhuma mulher está livre do assédio virtual. Pesquisa feita pela Plan International com 14 mil jovens de 15 a 25 anos em 22 países revelou que 58% das entrevistadas foram assediadas ou abusadas online. Os números são ainda piores quando focamos no Brasil. Praticamente 8 em cada 10 meninas e moças afirmaram já ter sofrido assédio virtual. Aquele tipo de assédio que a gente sofre na rua, então ouvindo gracinhas, né, ouvindo agressões, a gente acaba ouvindo também nas redes sociais. Por quê? É como se fosse uma mensagem dessa sociedade machista falando: esse espaço não é seu, você não pode estar aí. Esta jovem, que prefere não mostrar o rosto, tinha 16 anos quando recebeu fotos das partes íntimas de um rapaz que não conhecia, mas estudava na mesma escola que ela em São Paulo. Eu esperava qualquer tipo de coisa, um oi, enfim, porque muitas pessoas, né, mandavam um oi às vezes para puxar conversa, mas foi um choque. Eu olhei, eu me senti estranha, eu não entendi e não sabia como reagir àquilo e por que aquilo estava acontecendo. 47% dos assédios são praticados desta forma mesmo, por pessoas estranhas. Em 38% dos casos, os abusadores são anônimos. Outros 38% estão fora do círculo de amizade das vítimas. Na época, como eu era muito novinha, eu tinha um pouco de medo, assim, porque, né, em rede social, meus pais sempre foram muito cuidadosos com isso, falaram: se acontecer qualquer coisa, você conta. Mas eu não me sentia à vontade para contar para pessoas mais velhas. E hoje eu vejo que isso foi um erro. Mas contei para minhas amigas, porque elas já tinham dado relatos delas. E me sentia confortável para contar para elas: ó, gente, aconteceu comigo também. Realidade mais comum do que se imagina. Laura também não escapou de uma onda de abusos online. Infelizmente, eu já sofri assédios virtuais em várias nuances, então, desde aquele oi, passa seu contato, vamos sair comigo, quero te conhecer, até mesmo receber imagens do homem nu, né, da genitália dele, enfim. Isso é muito desagradável e eu acredito, inclusive, que o assédio no mundo virtual ele se potencializa sim, porque os homens eles acabam se valendo também desse anonimato, né, de estarem atrás de uma máquina, de um dispositivo eletrônico, para eles cometerem esses assédios. Tem aquela coisa, né, a impunidade, né, a certeza da impunidade. Então, aquela ideia de que a internet é um território sem lei, né, e não é. Tem um monte de leis aí para respaldar as meninas, e muitas meninas não sabem o que é assédio, e muitas meninas não sabem nem que isso é crime e que é passível de punição, que elas podem ir lá e denunciar. Receber um nude não requisitado é bem invasivo e pode configurar crime de injúria, previsto no Código Penal. Quando a imagem contém cena de sexo, nudez ou pornografia.
é de uma terceira pessoa e foi mandada sem consentimento da vítima, o responsável pelo envio está sujeito a uma pena que pode chegar a 5 anos de reclusão. Se essa divulgação de cena pornográfica, de sexo, de estupro, se der visando uma vingança, uma humilhação, né, e por pessoa que tem a relação com a vítima, a pena vai ser aumentada. E essa pena de 1 a 5 anos será aumentada de 1/3 a 2/3. Existe um fenômeno que nós observamos de transformação da criminalidade. Então, os crimes que antes eram cometidos presencialmente, eles passam a ser cometidos através do meio virtual. E o legislador corre atrás para poder tipificar essas novas formas de criminalidade. Eles podem até não ser ataques físicos, mas são ameaçadores, implacáveis e limitam a liberdade de expressão das mulheres. O assédio virtual não causa apenas os estresses mental e emocional. Muitas vítimas se sentem mais inseguras e relatam que têm perda da autoestima. Muitas vezes a gente na cultura não tem a noção da gravidade que uma violação dessa natureza pode promover. Então, por quê? Porque ela tem um impacto para a vítima, mas a vítima não construiu isso subjetivamente, a partir de um referencial exclusivamente dela. Ela constrói esse impacto a partir de estar inserida numa sociedade que dá várias respostas e pistas para ela de como essa sociedade pensa a mulher nessa cultura. Então, uma cultura machista, misógina, patriarcal, ela vai trazer ela vai maximizar as consequências, os impactos psicológicos para essa vítima. Nessas horas, é comum o jogo se inverter e a vítima passa a se ver como culpada pela situação que está vivendo. Ela tem um ideal de mulher na sociedade, que objetificado, naturalizada nas suas objetificações, que a vê mesmo como uma pessoa que deve, inclusive, responder a isso com uma certa dignidade, com uma naturalização, com que isso fosse esperado dela, e ela passa a achar que ela própria promoveu aquele assédio, incitou aquele assédio. Isso é uma visão tão absurda, né? Mas que a cultura impõe, que é muito comum quando a gente conversa com as vítimas, elas fazem toda uma revisão da responsabilidade delas no assédio. Quem sofre assédio virtual pode experimentar sensações como ansiedade e depressão. O autoflagelo também é comum. Algumas mulheres perdem a confiança nos homens. Outras partem para medidas mais drásticas e até fatais. Foi exatamente assim com a adolescente Tati, do filme Ferrugem. Ela, que adorava compartilhar o que fazia nas redes sociais, viu a vida se transformar depois que perdeu o celular. A moça precisou lidar com as consequências do vazamento indesejado de imagens íntimas dela em um grupo de WhatsApp da turma do colégio. Bom, esse peixe aqui a gente descobriu que... É a piranha esse aí, Dani? Não, normal. Essa daí é a selfie da Tati, não tá vendo? Fica quieto, alemão, meu Deus! A humilhação e a vergonha passadas pela personagem resultaram num fim trágico. O drama teen serve de alerta para algo que deve ser urgentemente pensado. Os meninos têm que ser educados desde cedo a respeitarem as meninas, a ouvirem, né, a valorizarem a opinião delas. Então, isso é uma questão de educação mesmo. A gente está num mundo aí que é digital e não dá para pedir para as crianças, para as meninas estarem fora desse ambiente, né? Principalmente agora que o ensino à distância está começando a ser vital, né, para que elas continuem estudando. Então, eu acho que é a responsabilidade de todo mundo, né? Hoje eu tenho a consciência plena de que isso não é certo, que nós temos o direito da nossa privacidade, do nosso cuidado. E foi muito importante essa desconstrução nesse tempo, de lá até aqui. Hoje eu vejo que isso é uma atitude super invasiva, uma atitude de assédio, né? Que não é necessária, que não é, como eu posso dizer, enfim, não é certa.
E vejo que nós meninas, principalmente, temos que tomar um cuidado redobrado nas redes sociais. Infelizmente, isso acontece. Precaução também é importante para não cair em armadilhas virtuais. E como a gente pode se precaver? Por exemplo, em relação a crimes que envolvem divulgação de cenas de sexo, de cenas de nudez, pornográficas, é não compartilhar este tipo de conteúdo, né? E guardar este conteúdo caso tenha 7 chaves. Isso evita um possível constrangimento no que diz respeito à divulgação desse tipo de cenas, por exemplo. Políticas públicas são essenciais, mas o trabalho de alguns grupos também é fundamental para proteger mulheres vítimas de assédios e outros tipos de violência no país. O Repórter Justiça mostra agora a Robô Glória, uma plataforma para ajudar mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Eu sou a Glória. Você ainda vai ouvir falar muito de mim. Eu sou uma robô, uma inteligência artificial desenvolvida para ser a somatória de todas as mulheres e meninas que sofreram violência ou que podem vir a sofrer. Todos os meus esforços estão voltados para reduzir a opressão e violência física, psicológica e sexual contra as mulheres. Eu idealizei uma robô, uma plataforma de transformação social de alcance internacional que permite identificar, intervir, apoiar e educar na questão da violência, visando diminuir, por que não acabar, com a violência de gênero. Outras iniciativas vêm ganhando corpo por aqui. Um exemplo disso é o projeto Justiceiras, iniciado na pandemia do novo coronavírus. Nós recebemos muitos casos de assédio virtual, seja de ameaças e agressões verbais por conta de companheiros, ex-companheiros, contra as mulheres, como uma forma de coação, muitas já com medida protetiva, o que pode ser enquadrado como um descumprimento de medida protetiva. Também recebemos casos de pornografia de revanche, em que há ameaça de divulgação de fotos íntimas caso a mulher não faça o desejo do homem, que pode ser até enquadrado, se for o caso, num crime de estupro virtual. Quem também tem dado apoio às mulheres brasileiras é o movimento Me Too Brasil, criado para denunciar casos de assédio e mostrar que muitas vítimas não estão sozinhas nessa luta. Nós nos propomos 2 grandes missões. A primeira e mais importante, ser um espaço seguro de acolhimento, informação e apoio para denúncias formais para a polícia de vítimas de violência sexual no Brasil. O nosso outro grande objetivo, claro, é gerar conscientização sobre esse assunto no Brasil, nos mesmos moldes que a gente conseguiu fazer com a Lei Maria da Penha e a violência doméstica. A violência sexual no Brasil ainda não é um assunto amplamente tratado com a devida seriedade que essas situações merecem, e, portanto, a gente vem para cá com esse nome que já é emblematicamente conhecido fora do Brasil, trazendo para cá essa iniciativa. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. Na volta, o repórter Leonardo Ferreira fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a importância da precaução no ambiente virtual. Não saia daí. Natália não está sozinha. Da mesma forma que milhares de mulheres no mundo todo já sofreu assédio virtual. Para evitar esse desconforto nas redes, usa algumas técnicas de proteção de dados. Eu tento ter alguns padrões de senha, difíceis, e eu vou alternando isso nos diferentes serviços, Na hora de criar uma palavra-passe, a orientação é sempre fugir de senhas curtas. Escolher o próprio nome, o sobrenome ou a placa do carro, então, nem pensar. Quanto maior a complexidade, menor a chance de se ter uma conta invadida. Infelizmente, a gente muitas vezes pensa nisso, em deixar o mais restrito possível para evitar essas situações, mas também para evitar fraudes, Então, para não ter problemas aí de alguém roubar sua senha bancária e roubar seu dinheiro, ou gastar dinheiro no seu nome, Ou mesmo para evitar a exposição, desses dados para qualquer uso aí que a gente não sabe qual que é. Em setembro, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamenta o uso e a transferência de informações pessoais.
A legislação garante maior controle sobre o que acontece no mundo virtual e é mais um jeito de defender as mulheres de assédios na internet. Agora, tudo está passível de ser utilizado, ou mal distribuído, ou mal transmitido. Aí a gente precisa ter atenção, porque senão a gente não vai conseguir efetivar essa norma enquanto protetora de nossos direitos na internet. Perguntamos à advogada o que uma mulher pode fazer caso seja ofendida em uma rede social com comentários indelicados ou agressivos. A Lei Geral de Proteção de Dados expande um pouquinho o controle do Marco Civil da internet. Por quê? A gente pode agora acionar diretamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tentar colocar essa troca ofensiva como uma exposição. Se a gente consegue colocar essa troca ofensiva como uma exposição, então a rede social onde isso se operou precisa tirar aquilo do ar imediatamente. Se ela não tirar, ela acaba sujeita às penalidades do Marco Civil da internet, que, no caso responsabiliza civilmente aquela empresa, aquela rede social, pela manutenção do conteúdo ofensivo no ar. Nos últimos anos, o debate sobre os direitos das mulheres tem ganhado força. Cada vez mais, a igualdade de gênero e a proteção contra qualquer tipo de violência são incentivadas. Uma pessoa que usa o celular, por exemplo, para denegrir uma mulher na internet pode ser penalizada. Se o caso for parar na justiça, vai depender do entendimento do juiz considerar ou não o comentário como injúria, calúnia ou difamação. A Lei Geral de Proteção de Dados muda um pouquinho o jogo e muda um pouquinho o jogo a favor das mulheres. Por quê? A rede social vai ter que identificar o autor. Ela vai precisar prestar informações automaticamente àquela pessoa titular de dados pessoais que teve a exposição, para que ela possa tomar suas providências. Criminosos têm se especializado em delitos online. Técnicas audaciosas são utilizadas para roubar e sequestrar dados pessoais dos internautas. Outra prática comum é hackear o perfil da vítima nas redes sociais ou em aplicativos de troca de mensagem. Nesta modalidade, as mulheres são o principal alvo. Ele entra no seu perfil do Facebook, por exemplo, acessa suas imagens íntimas ou imagens privadas e acaba chantageando a vítima com o intuito de fazer algum tipo de extorsão, mediante a ameaça de ele vazar essas fotos íntimas. Enquanto mulheres enfrentam assédio e outras violências na internet, na Zona Sul de São Paulo, no distrito de Parelheiros, um espaço comunitário trabalha na contramão de tudo isso. Aliás, na direção certa. A Biblioteca Caminhos da Leitura não é só um local que abriga um acervo bibliográfico. Aqui o discurso de ódio na internet é debatido. O projeto faz parte do Internet Lab, um centro de pesquisa que promove a discussão acadêmica e a produção de conhecimento nas áreas de direito e tecnologia. É muito importante falar sobre isso porque, infelizmente, o discurso de ódio, o assédio nas redes sociais está muito normalizado na nossa sociedade. Tá muito dentro, assim, é como a gente não percebe às vezes. E quando você se aprofunda no assunto, você vê muita coisa que acontece todos os dias, todos os minutos, principalmente com as mulheres. E a gente tem feito entrevista, a gente fez entrevista com pessoas de todas as classes, todas as cores, para a gente saber o que essas pessoas achavam, o que essas pessoas acham sobre esse tema, se elas têm alguma solução, né? E acredito que foi surpreendente as devolutivas das entrevistas, porque foram respostas extraordinárias e com base nessas respostas agora a gente está procurando maneiras de como a gente vai combater esse discurso, né? Como a gente consegue combater esse discurso. Com base nas respostas, o grupo faz rodas de conversa para aprofundar o debate e continuar as pesquisas. O grupo está pensando em mulheres jovens, o outro grupo está pensando em mulheres mais velhas e um outro grupo está pensando em homens em geral. Qual que é a atividade que eles proporiam, as mensagens que eles levariam para lidar com esse tipo de problema. A violência sofrida pelas mulheres na internet não é diferente da que acontece na vida real. É uma extensão da realidade enfrentada por essas vítimas diariamente. É por isso que hoje, durante
esse momento tão crítico que nós vivemos, né, de pandemia e de coronavírus, isso tem se ressaltado muito mais, né? Os índices de violência doméstica têm crescido, porque as pessoas estão dentro de casa, estão de quarentena, assim como os índices de violência online também. Isso mostra que é preciso conversar sobre educação digital. A internet pode ajudar no protagonismo feminino. Esse problema da violência de gênero, ele é um problema global, né? A gente conversa muito sobre índices de feminicídio no Brasil, por exemplo, mas cada sociedade tem também os seus problemas de violência de gênero. Nós temos observado que quanto mais acesso as pessoas têm à internet, e esse acesso só tende a crescer, mais possibilidades são abertas para isso. E o mais importante é que nós saibamos como levar esse acesso, como usar a internet de uma maneira saudável, segura e empoderadora. A luta pela igualdade já trouxe muitos avanços, mas está longe do ideal. Um exemplo é a representação feminina no campo da tecnologia. São poucas programadoras, engenheiras ou cientistas. Da indignação com esse cenário, nasceu a Programaria, uma empresa para motivar e empoderar mulheres, mostrando que elas são capazes de ter as próprias ideias e oportunidades. A gente percebe que do número de alunos dos cursos de computação e correlatos, só 15% deles são mulheres. Isso, obviamente, reflete no mercado de trabalho. E hoje, segundo números da Brascom de 2019, do número de profissionais de tecnologia no Brasil, só 20% são mulheres. A gente olha para esse quadro e fica indignada. A gente não quer que seja assim, a gente não quer que a fronteira da tecnologia seja desenvolvida e não tenha mulheres ali. E é por isso que a Programaria existe. A Programaria existe para empoderar e formar essas mulheres para que elas estejam nessa fronteira do desenvolvimento tecnológico. Falar de empoderamento feminino na internet é falar do trabalho da Ana Carolina. Nina, como gosta de ser chamada, está empenhada em hackear o racismo, rompendo o padrão e aquecendo o debate online. Eu acho que racismo algorítmico é um assunto que está assustando muitas pessoas, mas a gente precisa nos unir e vocês precisam também sintam-se à vontade de cobrar de nós profissionais da tecnologia um posicionamento e também um direcionamento, né, pra gente se comunicar, pra gente se comunicar com vocês e nos comunicarmos com as outras áreas e não só ficarmos atrás das telinhas desenvolvendo e não falando com ninguém. No próximo bloco, o Repórter Justiça fala sobre o empreendedorismo feminino na internet. Não saia daí, a gente volta já já. O Repórter Justiça está de volta. Falamos até aqui sobre situações de assédio virtual vividas por pessoas no mundo todo. Também mostramos que a proteção de dados pode evitar esse tipo de constrangimento. E agora você vai conhecer as histórias de mulheres conectadas e que fazem acontecer. E-commerce. A palavra caiu no gosto popular. Significa comércio eletrônico. Nada mais é do que uma empresa vendendo produtos ou serviços pela internet. Nesse modelo de negócio, muitas vezes são elas que estão do outro lado da tela, administrando as transações. Thaisa é diretora executiva de um movimento que busca tornar a mulher mais corajosa, presente e dona do próprio negócio. A ideia foi até um pouco despretensiosa na época, porque a gente se juntou por uma causa muito nobre, mas ainda um grupo aí de cerca de 30, 40 mulheres que se encontrava, né, mensalmente para trocar networking, para falar de experiências e até mesmo para se fortalecer, né, para se empoderar de um mercado, em um mercado tão masculino e tão, às vezes, difícil de entender, que é o mercado de e-commerce, tecnologia, varejo. O Mulheres no E-commerce começou tímido, mas se multiplicou. Hoje são 6.000 associadas e milhares de seguidores nas redes sociais. E não para por aí. A ideia é capacitar mulheres que têm dificuldade, né, querem adentrar-se ao varejo online, mas têm dificuldade em saber como começar, né, não entendem às vezes alguns termos que são utilizados. Então essa capacitação, mentorias e geração de conteúdo são alguns dos principais objetivos do Mulheres do E-commerce. A notícia boa é que a participação nos empreendimentos vem mesmo aumentando. De acordo com o Sebrae, as mulheres estão à frente da maioria dos novos negócios abertos no país.
Uma pesquisa de 2018 revelou que 24 milhões de brasileiras comandavam empresas ou planejavam abrir algo em breve. Como a internet e o comércio eletrônico, muitas vezes você não sabe quem é que está comercializando do outro lado, né? Você não vê atrás da telinha do computador, muitos dos preconceitos, dos viés inconscientes que as pessoas ainda têm com mulheres empreendedoras acaba desaparecendo. Empreendedoras conectadas, confiantes e com dinheiro no bolso. Os desafios são grandes porque, além de trabalhadoras, elas são mães e donas de casa. Mas quando o assunto é venda online, a mulherada sai na frente. As mulheres têm um certo grau de empatia relevante, sabe? E no mundo da internet, no mundo digital, você se colocar no lugar do cliente, da cliente, é fundamental para você oferecer um produto ou um serviço mais adequado para aquela pessoa. Então, empatia é uma competência muito valorizada no mundo digital e nós, mulheres, fomos muito ensinadas a ter empatia pela nossa própria cultura. Então, isso acaba sendo um benefício, né, adicional. As empresas lideradas por mulheres se concentram hoje em 3 setores: moda, beleza e alimentos e bebidas. Os segmentos aquecem a economia, mas têm menor valor agregado e usam menos a tecnologia. Eu costumo dar o exemplo de cosméticos. Então, dentro da cadeia de cosméticos, nanotecnologia aplicada a cosméticos, geralmente a pesquisa você encontra mais profissionais homens, né? E a revenda de cosméticos porta a porta, por exemplo, você encontra mais profissionais mulheres. Onde que está o maior valor agregado, onde que está a maior intensidade de inovação e tecnologia? É claro que é na pesquisa. Isso remonta também a uma questão cultural. Nós, meninas, muitas vezes não somos tão estimuladas quanto os meninos nas carreiras de exatas, em números, né? A gente escuta quando criança, muitas vezes, menina não é tão boa em matemática, menina é melhor em humanas, né? E acaba que nós, meninas, nos autoselecionamos para outras carreiras. Em Curitiba, um projeto de empoderamento virou referência no fomento ao empreendedorismo. O Clube da Alice incentiva o debate do universo feminino. O grupo surgiu com uma ideia que eu tinha de conectar mulheres. Então, eu pensava assim, se eu vou comprar de um fornecedor, por que eu não vou comprar de uma amiga, de uma pessoa conhecida? Então, a ideia do grupo foi juntar essas mulheres, essas amigas, para que uma soubesse o que a outra fazia de bonito e também para ser um espaço para que a gente pudesse conversar e trocar ideias. Hoje são mais de 550 mil mulheres conectadas. Tudo começou com uma reunião online despretensiosa. A gente diz que é uma rede social dentro de outra rede social, porque nós temos regras bem definidas, nós cuidamos muito e prezamos muito pelo respeito entre as participantes. Então, a partir disso, o grupo acabou gerando uma grande credibilidade e ele hoje impacta a vida de muitas famílias dentro de Curitiba e região metropolitana. Camila se sente realizada profissionalmente. Há 6 anos começou a vender doces para ajudar na renda da família. Usou a página da Mônica para fazer propaganda dos produtos. Conquistou a clientela e abriu a primeira loja física. Hoje já são 4 estabelecimentos e mais de 30 funcionários. A minha primeira postagem, eu lembro até hoje, que foi quando os meus filhos precisavam fazer uma cirurgia. E eu publiquei uma bandejinha com 12 docinhos para ajudar a pagar a cirurgia. E com isso eu acabei ficando muito mais conhecida por lá. Depois disso, não parei nunca mais. O clube para mim é como uma grande família. Todos lá se ajudam muito, as meninas me ajudaram muito na parte de aprendizado mesmo, de estruturação da minha empresa. Protagonismo que transforma. Essa é a frase do Grupo Mulheres do Brasil, que tenta diminuir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Nas redes sociais, elas são mais de 120 mil. Juntas nós podemos contribuir para ter um país melhor, com mais condições de acesso, com mais equidade, com possibilidade das mulheres desenvolverem o seu protagonismo, serem protagonistas da sua história. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Já segue nosso canal no YouTube? Acesse TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Você já sabe, né? Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!